Olá, amados irmãos, com muita alegria a gente vem uma vez mais aqui nesse dia maravilhoso, dia da Santíssima Trindade, porque eu estou confundindo aí com o espanhol. E é isso, eu penso que é um dia de muita alegria. Eu comecei a minha caminhada em uma paróquia dedicada à Santíssima Trindade e tenho muita gratidão a Deus por todo o amor, por todo o trabalho que Deus vem realizando na minha vida, realizando na vida das pessoas que me rodeiam. E a gente gostaria de compartilhar com vocês também esse gozo, essa alegria de poder ser católico, de poder participar desse mistério tão grande que é conhecer a Deus e conhecer os mistérios mais profundos de Deus. Pessoal, como estão? Tudo bem? Junto com o Franciel aqui, que agora está falando bem, Santíssima Trindade. Queremos transmitir a vocês, mais do que palavras, queremos transmitir uma experiência de vida com Deus. Essa vida que nós experimentamos, o Franciel já vai fazer mais de 15 anos, creio eu, que experimentou essa vida com esse Deus Trino. Eu também, mais ou menos por aí. Agora queremos transmitir a vocês. E transmitir através, principalmente, das Sagradas Escrituras, que é uma das fontes principais onde nós encontramos esse Deus que, sendo três em uma só pessoa, em uma só natureza, transbordou essa fonte inesgotável ao homem. E como foi isso? Começando para que vocês possam ver como foi o atuar da Santíssima Trindade no mundo, e claramente cada um vai ver depois na sua própria vida. Esse Deus Pai que cria toda a humanidade, esse Deus Filho que vem enviado pelo Pai para redimir essa humanidade que depois desobedeceu a Deus, e esse Espírito Santo, amor do Pai e do Filho que vem a nós. Como nós não devemos estar alegres, contentes, satisfeitos de dizer: sou católico, conheço essas belas e sublimes verdades. Verdades essas que, justo no Evangelho de hoje, Jesus vai falar aos discípulos dele que tinham verdades que eles não poderiam ainda carregar sobre eles, mas sim poderiam carregar depois que recebesse esse Divino Espírito Santo. E esse conhecimento que a gente tem de Deus, esse conhecimento experiencial, uma experiência de um Deus que está vivo, um Deus que atua, um Deus que nos move, um Deus que nos fala, não é algo subjetivo, é algo muito objetivo, e que a gente tem como ponto principal os sacramentos, a Bíblia, a igreja, o corpo visível dessa igreja de Cristo. Então, logicamente que a gente tem que aderir a esses mistérios com a fé, e que essa fé encarnando no nosso coração, que a gente cada vez mais possa progressar e ir crescendo de grau em grau nessa relação com Deus. O perigo que pode passar aí, e que as pessoas às vezes não têm o discernimento, é saber diferenciar quando é o Espírito de Deus que está me falando, ou quando é a carne, quando é os meus pensamentos, ou até mesmo o inimigo da nossa alma. Muitas vezes a gente chega a conclusões, e pode ser que você hoje que está vendo esse vídeo, chegue a essas conclusões: a minha vida não está tão boa, a minha vida tá uma merda, meu trabalho insuportável, eu já não aguento mais esse casamento, esse matrimônio. Então, essas verdades que muitas vezes as pessoas podem chegar, e muitas vezes a gente tem a experiência de ter uma visão negativa sobre as coisas, é fruto de ver essas realidades desde uma perspectiva muito egocêntrica ou desde uma perspectiva muito pouco universal. Não vejo as coisas desde a perspectiva de Deus. E por que eu falo isso? Porque sempre quando a gente vê as coisas de uma forma reativa, de uma forma que nos tira para trás, de uma forma que tira a esperança, que nos tira a alegria, que nos tira a paz, essas coisas não vêm de Deus. Independente do que você tenha cometido, você reconhece o ato mal feito, mas Deus sempre vai te impulsionar a que você saia dessa situação
e melhore. Esses dias eu estava comparando o Espírito Santo com o GPS. Quando você quer chegar em algum lugar, então o GPS vai lá e marca o lugar. Ele não só marca o lugar, como ele te dá os lugares por onde você tem que passar. Ele também alerta os perigos, ou engarrafamento, ou sinal vermelho, coisas que possam ter no caminho. Uma coisa que o GPS faz também é replantear o caminho a partir das decisões que você vai tomando. Assim também é o Espírito Santo de Deus. Nos marca o lugar onde a gente tem que chegar. É na Santíssima Trindade. Esse é o nosso lugar. Aí é para onde a gente foi feito. A gente foi feito para viver com Deus na eternidade. Marca os caminhos, os sacramentos, os mandamentos, o Pai Nosso, os caminhos que a gente tem que chegar. Os princípios que nascem da vida de nosso Senhor. E se eu, às vezes, tomo caminhos que não são os caminhos que Deus tinha designado, e às vezes cometo o pecado, não é que o Espírito de Deus me abandona. Ele replanteia essa ruta para que eu possa, de novo, voltar para essa meta que é a relação com Deus, esse Deus que é trino. Então Deus nunca vai nos tirar para baixo. Deus nunca vai fazer com que o Espírito dele seja sufocado em nós. Então, a gente tem que estar atento a isso. As pessoas de hoje vivem cheias de ansiedade, vivem com a visão, às vezes, negativa da vida, é justamente por isso. Porque estão vendo as coisas e estão vendo as coisas desde uma perspectiva que não é a visão de Deus. E uma das formas verdadeiras de ver as coisas, a realidade, desde uma visão de Deus, quero transmitir a vocês através do Salmo desse domingo, que é o Salmo 8, creio eu que em todas as Bíblias vão ser o Salmo 8, que vai dizer como foi a obra da criação. Ou seja, o Salmo vai dizer que quando o salmista, quando ele contempla a obra da criação, o céu, a lua, as estrelas, o mar, todas as criaturas, ele pergunta, mas quem é o homem, Senhor? Quem é o homem para ter tanta dignidade? Eu estou agora lendo um livro que mostra que muitas das reações nossas, principalmente muitas dessas que Franciel acabou de dizer, são frutos de uma formação nossa desde o ventre da nossa mãe até o momento que a pessoa passa a usar o uso da razão. E muitas dessas coisas, dependendo de como foi a formação, se não teve o amor afetivo entre os pais, se não teve uma boa infância, uma boa juventude, ela vai passar a ver o mundo segundo a realidade que ela viveu. Mas, infelizmente, não verá até quando chega alguém e ajude a ele a ver realmente como a realidade é, quem ela é, ficará no prisma de como ela foi educada ou como ela recebeu essa realidade que ela foi incorporada. E quando o salmista vai dizer, ele fala isso porque ele vê que o homem tem uma dignidade que está superior ao animal mais lindo que possa existir na terra. Por exemplo, uma águia, um leão, o que seja. Mas toda criatura não chega aos pés da criação do ser humano. Ser humano esse que recebeu um céu estrelado como um teto lindo que Deus colocou as estrelas para cada um deles. E quero agora, tinha algumas coisas mais para falar desse salmo, mas me fez lembrar ontem, participei de um concerto aqui na Argentina, numa basílica que se chama Nossa Senhora Auxiliadora e de São Carlos Borromeu. E quando estava aí nesse concerto, o concerto é como música de coro, e escutando, não aguentei e nos prantos chorei, porque era linda aquela basílica e eu olhava e dizia, não dizia, mas como sentia que Deus dizia, foi para você, Antônio, que eu fiz essa basílica. Ou seja, os construtores claramente fez para quem ia habitar ali, que era o próprio Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Mas Deus fala que, como na primeira leitura, o gozo de Deus está entre os homens. E o Espírito Santo no Pentecostes veio fazer de mim, de Franciel, de você, novos templos. Então eu via que Deus me mostrava aquela beleza naquelas artes, naquela música, e dizia, é para você.
Então, vendo esse salmo, é óbvio que Deus está dizendo a mim, está dizendo a Franciel, a você. Você tem uma dignidade superior a qualquer outra criatura. Você tem uma dignidade que e tem esse fim, que é estar com Deus na eternidade. Por isso, não desanime. Levante a cabeça se você está passando algum problema. Clame esse Espírito Santo que faça você reconhecer essa dignidade de ser filho de Deus. Ser criado por Deus, redimido por Deus, santificado por Deus. E assim, claramente, sua vida vai mudar. Assim como a minha e a de Franciel. As Sagradas Escrituras nos vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos faz clamar, Abba, Pai. Então, essa verdade plena tem a sua plenitude, sendo redundante, justamente quando a gente reconhece que Deus está conduzindo as coisas, que Deus nos protege, que Deus não vai nos deixar faltar nada. Com isso eu não quero dizer que não vai ter sofrimento, não vai ter situações difíceis. Com isso eu não quero menosprezar o sofrimento da vida ordinária. Só que esse sofrimento nunca pode ser a palavra última. Esse sofrimento não pode ser a verdade da vida. A vida não pode ser simplesmente cruz. A vida não pode ser simplesmente sofrimento. Então justamente o Espírito de Deus vem em nosso auxílio, vem nos trazer esse modo de ver a cruz, esse modo de ver as coisas desde uma perspectiva esperançadora, desde uma perspectiva que, por mais que eu estou passando por situações difíceis, mas eu mantenho uma paz. Tenho a certeza de que eu posso me equivocar, mas Deus tem o poder para fazer nova todas as coisas. Então, faça uma experiência hoje. Se você está passando por uma situação difícil, se você está sentindo esse aperto no peito, faça uma experiência hoje. Vai ao encontro de Deus com essa situação concreta, com esse sofrimento, com essa dificuldade, ali em frente ao Santíssimo ou diante de uma imagem de Nossa Senhora, e faça esse abandono nas mãos de Deus. E você vai ver como eu tenho a certeza de que o seu coração vai voltar mais em paz. Abra realmente o coração para Deus e desabafe, Senhor, eu estou vendo a vida de uma forma muito negativa, para mim a vida está uma porcaria, para mim as coisas não estão indo bem. Mas faça, Senhor, com que eu possa ver as coisas desde os teus olhos, Senhor. E essa é a verdade plena. A verdade que o Espírito quer nos conduzir é que a gente consiga ver as coisas desde a perspectiva de Deus. Ver as coisas como Deus vê. Aí a gente encontrará a paz, aí a gente encontrará a alegria. Porque a alegria nasce em saber que Deus está com nós. Não tem outra coisa que possa nos dar alegria. Entende? É o Espírito Santo, é a presença de Deus que justifica a nossa consciência. É interessante porque a nossa consciência está mal formada e ela às vezes nos acusa de forma exagerada. Eu posso ter cometido um erro, mas minha consciência continua ali me acusando, você cometeu isso, ou o orgulho ferido, você fez isso de errado. Mas São Tiago vem dizer que por mais que a nossa consciência nos acuse, Deus é mais grande do que a nossa consciência. Deus está por cima de tudo isso. E por isso que o que o Antônio está falando é esse Deus que fez todas as coisas, que existe antes de tudo ser criado. Entende? Então a gente tem que entrar em contato com essa realidade espiritual que é concreta, que é muito estável, que não está sujeita a variações. E a gente só entra em contato com Deus por meio da oração. É o Espírito que vem rezar em nós, que vem nos ensinar a rezar para que a gente possa entrar nessa relação profunda com Deus. E que forma mais completa, real, prática, senão com as próprias palavras dele. Por isso, essas palavras que o próprio Jesus oferecia ao Pai, e esse salmista que eu citava há pouco tempo também, recomendo a vocês, imitando a Virgem Santíssima, a São José, claramente que rezou esse salmo, a Nosso Senhor, rezar esse salmo 8 durante essa semana. Aplicando o que o Franciel disse, busque em sua Bíblia esse salmo que vai começar quando contempla o Senhor, a obra do céu, a obra das suas mãos. Reze todos os dias e você vai ver quantas mudanças terá no seu coração por ter essa certeza, essa confiança desse Deus
que não te criou em vão. É isso, amados irmãos. Feliz dia da Santíssima Trindade. A gente deve alegrar muito e a verdade deve ser cantada. A gente deve cantar. A melhor forma de dizer a verdade é cantando. Cantar as maravilhas que Deus fez na nossa vida. É isso. Que a tua vida seja um salmo. Que a tua vida seja um canto para honrar a Deus. Deus abençoe muito, queridos todos. Tchau, tchau.